Dar início à nossa live. Antônio, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Só vou ajustar um Bom, pouquinho mais a câmera aqui. tá bem. Vamos iniciar, né, Antônio? 18 horas em ponto aí? Isso mesmo. Tá Eu bom. estava comentando. Gente, Isso. sim. Esse, então, é a nossa segunda live do Ciências de Bolsa. A gente tem por objetivo, então, né, Antônio, divulgar as nossas pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Como tu realizou a tua pesquisa e apresentou os teus dados há pouco, a gente resolveu fazer esse convite para ti e falar de sono agora, nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante, né? Então, eu Sim. agradeço, nós aí do Ciências de Bolsa agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Então, vamos falar um pouquinho hoje da tua pesquisa. O Antônio, pessoal, ele é cirurgião dentista e também membro da Associação Brasileira do Sono. É isso, né, Antônio? Sim, exatamente. Exato. Pessoal, então o Antônio desenvolveu uma pesquisa muito bacana. Eu acredito que é uma pesquisa que tem surgido muitos efeitos também, né, Antônio? Sim, O tem. título da pesquisa do Antônio é Efeitos do dispositivo de avanço mandibular sobre o perfil polissonográfico, sonolência diurna e qualidade de vida em condutores de transporte coletivo com síndrome de apneia obstrutiva do sono. Um tema muito interessante, ainda mais quando se fala de condutores de transporte coletivo, né, Antônio? Sim. Fica bem à vontade para explicar para a gente um pouquinho como que foi essa tua experiência, como que foi realizar essa pesquisa e qual foi teu objetivo principal dentro desse teu projeto. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, né? Sim. Bom, sobre a questão da pesquisa, essa pesquisa que a colega comentou, com esse título tão longo, é justamente para a gente avaliar algo que é um tanto quanto complexo, que é a apneia do sono. A ideia justamente é verificarmos sobre a questão desses indivíduos que hoje nos conduzem, né, nos transportam de uma cidade para outra, que são justamente os condutores de ônibus intermunicipais. Eles têm uma responsabilidade muito grande, afinal de contas, um ônibus pode carregar 40 pessoas tranquilamente, onde ali tem 40 peças fundamentais de famílias diferentes que jamais aceitariam substituir, ou teria como substituir algum de nós dentro daquela família. Então, é uma responsabilidade muito grande, e isso levantou a dúvida sobre a questão de como eles estão dormindo, como essas pessoas estão dormindo. E, através disso, a gente buscou, entrei em contato com o programa de mestrado aqui da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul. Tive a honra e a oportunidade de ter como orientadora a professora Dulciane Paiva. Ela fez o acompanhamento de tudo isso, me deu as orientações e, junto com o programa, a gente foi desenvolver essa pesquisa que buscou avaliar justamente o efeito do aparelho intraoral, que é uma das terapias de tratamento para quem tem apneia do sono. Depois a gente entra um pouco mais sobre o tema da apneia do sono. E também fala um pouco mais do que é isso de aparelho, como é que funciona. Mas o objetivo era justamente, num primeiro momento, descobrir a prevalência de apneia do sono desses indivíduos, abordar diversas, nós não procuramos apenas uma empresa de ônibus, mas sim várias empresas que atuam aqui em Santa Cruz, nessa região. Foi avaliada a prevalência de apneia do sono, para ver quantos por cento dessa população sofre de ronco e apneia do sono, e depois verificar qual deles teria a possibilidade de receber esse tratamento e como nós iríamos conduzir um pouco mais quanto a isso. Antônio, falando então de apneia do sono, o que se caracteriza essa apneia do sono para muitas pessoas que não sabem? Sim. A apneia do sono se caracteriza por uma parada na respiração. Isso acontece quando o paciente, obviamente, está dormindo, tem a situação de ronco, e logo em seguida esse ronco vai evoluindo até um certo ponto que acontece uma parada dessa respiração, quando é o caso da apneia obstrutiva do sono. Lembrando que existe a apneia central, que é uma outra característica, mas existe a apneia obstrutiva do sono,
que ela é caracterizada por uma pausa nessa respiração desse indivíduo. Quando ela alcança uma quantidade de tempo de acima de 10 segundos, ela é considerada uma apneia do sono. Quando ela é mais curta que isso, ela é considerada uma hipopneia, que ela é também contabilizada por ser séria também. Não é porque não é ainda uma apneia, mas apenas uma hipopneia, que a gente não deve levar em consideração. A gente deve levar em consideração, igualmente as duas, elas entram por um índice, que é índice de apneia e hipopneia por hora, é calculado em eventos por hora, de 0 a 5 é tido como a normalidade, que todos os pacientes perguntam, tá, o que é o normal? O normal é uma palavra um tanto quanto forte da gente dizer, né? Mas sim, a gente pode dizer que de 0 a 5 é consenso que os indivíduos com até 5 apneias por hora de sono, eles não têm um risco aumentado para as outras coisas da sua saúde pela questão da apneia do sono. De 5 a 15, ele já entra para um índice de apneia leve, que é 5 a 15 eventos por hora de sono. De 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. E aí as pessoas também perguntam se, então, preciso tratar se for grave. Não, ela deve tratar sempre. Afinal de contas, a questão de moderado pode causar alguns reflexos para esse organismo. Grave, certamente, tem uma chance, obviamente, maior. De 5 a 15, quando o paciente tem outras situações, de outras comorbidades, é um dos principais momentos que se precisa tratar, porque a gente sabe que está diretamente, tem a tendência a agravar outras coisas, mas também 5 a 15, a gente precisa ficar atento quanto à questão de outros efeitos para essa saúde. Então, é importante também tratar. Tendo a apneia do sono, é importante buscar tratamento, fazer o tratamento da maneira adequada e poder ter uma qualidade de vida, uma saúde também muito melhor. Uhum. Antônio, e é comum essa síndrome na população? O que vocês têm observado, assim, uma prevalência? Certo. A prevalência da apneia do sono ela é bastante alta. Tá? Um estudo do Episono de São Paulo, da cidade de São Paulo, onde ele pegou somente moradores de São Paulo, onde avaliou aquilo que a gente tentou avaliar aqui, digamos, nos motoristas, só que lá eles avaliaram de uma maneira, obviamente, pela própria cidade, uma maneira um tanto quanto mais ampla, que foi, não foi como nós tivemos aqui, que foram pessoas que se voluntariaram para participar disso. Lá eles fizeram uma amostra de uma maneira mais ampla e que as pessoas eram chamadas para fazerem testes variados e entre eles o estudo do sono. Então eles não sabiam exatamente que eles estavam sendo avaliados para a questão do sono. Por que eu faço essa introdução toda? É justamente para deixar mais claro aquilo que eles descobriram, que é uma prevalência de 32,9% da população da cidade de São Paulo, ali avaliada, adultos, sofrem de ronco e ou apneia do sono. Isso é um índice bastante alto quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, 1 em cada 3 adultos sofre de ronco e apneia do sono. Isso é muita coisa, isso é muito sério, e talvez seja por isso que cada vez mais a gente encontre algumas comorbidades cada vez mais agravadas, talvez por essa má qualidade de sono também. Certo, Antônio. E é mais prevalente em homens ou mulheres? É mais prevalente em homens e também quanto mais idoso, mais velho, tem a tendência de ter um grau maior de apneia do sono também. Foi isso que mostrou a pesquisa do Episono lá de São Paulo. E isso a gente encontra quanto mais idoso, mais presente é a apneia do sono, porque ela tem essa ligação com a questão da idade. Tem um fator genético também que precisa ser pensado, né? E o fator de gênero também. Os homens têm a tendência de roncar mais, enquanto que as mulheres têm uma situação menor, porém elas, em geral, sofrem de outro distúrbio do sono, que a gente não vai abordar aqui, mas é a insônia. A insônia acontece mais frequente nas mulheres do que nos homens. E já nos homens tem a apneia do sono. Certo. O teu estudo avaliou somente motoristas do sexo masculino, então, isso? Sim. E qual foi esse? Sim. As 3 empresas, né, nós não tivemos, nós não encontramos dentro do seu quadro de funcionários,
e a gente não encontrou mulheres, né, motoristas de ônibus, infelizmente, então foi apenas homens. Um grupo de homens de 20 a 70 anos, e lá a gente teve uma prevalência muito alta, né, dos 23, das pessoas avaliadas, nós tivemos 65% com apneia do sono. Isso é muita coisa, isso é um índice bastante alto. Então a gente precisa verificar sobre essa prevalência, porque afinal de contas essas pessoas têm a situação de apneia do sono muito frequente, 68%, vou ver ali. Mas eles têm eu digo porque é praticamente o dobro, né? Se a gente tem 33% na população em geral, a gente teve o dobro na questão desses indivíduos. Então, é muito maior. Ali é quase como se a gente fosse pensar que na população adulta de São Paulo, nós encontramos de cada 3, um com apneia do sono. Entre os nossos motoristas, nós tivemos, de cada 3, tivemos 2 com apneia do sono presente. Então, é um índice bastante alto que a gente precisa verificar, porque essas pessoas precisam ter uma atenção maior, porém, a gente também não pode se desesperar tanto, pensando que todo aquele motorista é apneico, porque na nossa abordagem inicial, é até importante, antes de entrar na próxima pergunta, a gente teve um alcance de 112 indivíduos. Porém, esses indivíduos foram abordados através de palestras. Não foram todos eles que vieram até o final da pesquisa. Muitos não tiveram interesse. Alguns não quiseram, talvez por algum receio, algum medo de apresentar a situação de apneia do sono diante de algo que poderia revelar algo sobre ele, né? Temos algumas questões quanto a isso. Mas aí, até o final, a gente teve apenas as pessoas que realmente quiseram estar ali presentes. Então, talvez elas estivessem presentes na pesquisa para ganhar o tratamento. E talvez isso possa ter influenciado a nossa prevalência muito maior. Certo, Antônio. E me diz uma coisa, por que você escolheu trabalhar, então, com os condutores de transporte coletivo? Na tua pesquisa. É uma pergunta ótima, assim. Num primeiro momento, foi justamente pela relevância que esses indivíduos têm na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que não para, a gente precisa se locomover, a gente precisa se deslocar, e eles têm um papel fundamental. A gente tem algumas pesquisas que apresentam muito condutores de caminhão, né, motoristas de caminhão. Então, a gente precisava saber como é a vida dos condutores de ônibus. E, afinal de contas, o ônibus ele transporta uma carga viva, que é fundamental para todas as famílias, para todo mundo que sobe a bordo de um ônibus e quer chegar bem, com saúde e com segurança no seu destino final. Esse foi o principal motivo, não ter tanta pesquisa em condutor de ônibus, e a carga que eles transportam é ainda mais valiosa, algo que não tem preço. É verdade. E a gente sempre tem aquela questão, né? Se acontecer um acidente de ônibus, logo as pessoas perguntam, o motorista dormiu? Né? Uma questão que as pessoas também têm muito medo, né? Eu conheço pessoas que, falando assim por mim, que não viajam de ônibus por medo mesmo do motorista dormir, né? Fazer uma viagem tão longa. A gente sabe que existem as trocas, né? Nos caminhos, então... O teu trabalho, assim, eu acredito, Antônio, que é muito importante, já está com os artigos aí publicados, já? Como é que tá? Um deles já teve esse trabalho gerou 2 artigos até agora, um deles já com aceite em revista de Bom Qualis, né? Para quem não conhece, sim, a gente tem algumas revistas que elas são qualificadas conforme o seu grau de impacto, como elas, digamos, daria para dizer o grau de seriedade da maneira que ela é vista diante a sociedade científica, digamos assim, a comunidade científica. E elas têm algumas maneiras de serem avaliadas. A gente já conseguiu a colocação de um dos artigos já com aprovação, já veio com algumas orientações, algumas recomendações pelos avaliadores para a gente acrescentar alguns dados.
já foi feito isso e agora a gente vai submeter ela para uma nova análise e a gente já tem a felicidade de ter essa resposta aí positiva com um artigo científico aceito por uma revista uma revista científica de saúde de um excelente qualis e produzido inteiramente aqui em Santa Cruz, com pessoas daqui, pesquisadores daqui e da nossa Universidade de Santa Cruz do Sul, com a nossa orientadora, que muito honrado em tê-la, a professora Dulciane, que essa não é daqui, mas ela foi importada, muito bem trazida para Santa Cruz do Sul, e foi uma satisfação ter ela, mais uma vez eu agradeço a presteza dela sempre. Certo, Antônio. Eu queria te fazer uma pergunta em relação, uma questão minha, tá? Você chegou a avaliar no teu trabalho a questão de peso desses condutores? Como que eles estão? Chegou a avaliar ou não? Sim, todos eles, a incidência de obesidade foi alta, tá? Sobrepeso e obesidade, uma porcentagem alta deles. Mas de novo aquilo que a gente comenta, né? Talvez pela questão do hábito de vida deles, é um aspecto. Segundo, talvez eles tenham vindo para a pesquisa por apresentar ronco, coisa que a gente sabe que estar acima do peso tem influência direta sobre a questão de ronco e apneia do sono. Então, sim, eles sim têm os dados aqui, que eles apresentam sim uma questão bem importante quanto à questão de sobrepeso. Eles apresentam sobrepeso e obesidade, né, na sua maior parte desses indivíduos aqui. Eles têm um MC médio nesses indivíduos que chegaram até o final de 32,2. Então, justamente essa presença está ali relacionada. Tu chegou a observar também se eles eram fumantes, Antônio, alguma coisa assim ou não? Sim, foi perguntado. Por incrível que pareça, a porcentagem de fumantes foi baixa, pelo que eu imaginei. Eles tiveram aproximadamente em torno de 20% apenas fuma. Então, interessante, né? É baixo, porque a gente sempre imagina que essas pessoas se descuidariam mais da sua saúde, estar mais nessa questão desse trecho, indo para cima e para baixo, que nem algumas pessoas que dizem assim, pô, mas a gente vê bem seguido o motorista de ônibus, às vezes, fumando um pouco antes de entrar no trem, entrar no ônibus, e sim, isso me surpreendeu. Talvez a gente esteja enxergando praticamente a mesma pessoa, né? Então, que acaba, porque a porcentagem foi realmente muito baixa de motoristas que fumam. Então, nessa amostra, realmente a grande maioria não é fumante. Como a Litiane colocou ali, uma região fumageira, né? Foi surpreendente os dados, né? Foi muito legal de ver isso também, né? A gente sabe também que os hábitos dessas pessoas são bem diferente e acaba tendo, assim, esse sobrepeso, essa obesidade, né? E ali tem pesquisa sensacional, parabéns, Antônio. É isso, né, Antônio? É mostrar esses dados, é mostrar a forma como é feita essas pesquisas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mostrar, né? Falar para a população como que foi feito essa pesquisa. E, Antônio, sobre essa apneia, a gente poderia prevenir a apneia do sono? Como que a gente poderia prevenir isso? Como que as pessoas têm uma maneira de prevenir? Tem sim. A questão da maneira de prevenir é justamente a questão da prevenção é justamente manter o peso mais baixo possível. Essa é uma situação, porque está diretamente ligado ao aumento de peso. Ter bons hábitos de sono também, para que a gente possa ter um sono mais adequado. Isso iria colaborar para a gente ter uma melhor disposição e, com isso, fazer atividade física. Mas como está relacionado ao aumento de peso, aumento da idade e fatores genéticos, se torna algo um tanto quanto difícil. Mas ter um bom acompanhamento com o otorrino, que possa verificar se tem alguma obstrução nasal, algo que pode ser melhorado, isso tem uma tendência de atenuar por mais tempo algo que, infelizmente, se torna quase inerente da idade, né? Então, essa é uma questão que, infelizmente, é mais uma que pode vir com idade, principalmente nós homens,
né, as mulheres têm a tendência de ter mais ronco e apneia do sono quando estão na época pós-menopausa. Então, isso é uma questão importante também. De novo, nesse caso da mulher, vai ter o aumento da idade dela e a diminuição de alguns hormônios que são protetivos ao longo da vida dela. Então, por isso que a pós-menopausa ela tem a tendência de apresentar ronco e apneia do sono que antes não apresentava. Sim, claro. Pessoal que está acompanhando a nossa live, tem alguma pergunta em relação à pesquisa do Antônio para ele, né? Já vi ali que tu já recebeu alguns parabéns, eu também te parabenizo, Antônio, por essa pesquisa tão maravilhosa, né? A gente sabe que fazer pesquisa não é fácil, a gente não consegue realmente, como tu disse, levar essas pessoas até o final da pesquisa para cumprir todas as etapas que a gente sabe que é importante, né? Então, me fala um pouquinho das tuas dificuldades que tu encontrou para realizar essa pesquisa. Bom, vou primeiro falar um pouquinho das facilidades dela. Eu fui muito bem aceito, a ideia foi muito bem aceita pelas empresas, o que me favoreceu bastante. Elas não tiveram, obviamente, para deixar claro isso à população, elas não tiveram, elas não tiveram acesso às informações. Essas informações são protegidas através de um termo de consentimento e um sigilo que é fundamental entre o pesquisador e o pesquisado. Então, por mais que a empresa tenha aberto as portas para que eu fizesse as palestras dentro da própria empresa para fazer a pesquisa, para saber quem gostaria de participar, as empresas em nenhum momento me perguntaram quem eram as pessoas que estavam participando e longe de saber resultados de forma individual. Não tem, então isso é protegido por sigilo. Mas sobre as dificuldades, obviamente existem, né? Elas precisam ser ditas. Num primeiro momento eu pensei, poxa, vai ser tranquilo. A professora Luciane ainda me alertava, eu pensava, vai ser tranquilo. Eu tenho 3 empresas, onde elas têm um grande número de pessoas, eu vou alcançar um grande número de indivíduos, com a prevalência de 1 em cada 3 pessoas com ronco e apneia do sono. Fiz uma conta, aquela conta de padaria, se eu tenho lá 200 pessoas, 70 deles devem ter uma situação de ronco, então eu já saio com 70. Não é assim que funciona. É sempre assim, né? A gente pensa que vai ser fácil. Desses 70 eu pego, aplico, verifico quem se enquadra, né, quem pode participar, quem não pode, por uma questão ou outra que toda pesquisa tem, e eu vou ter uma amostra enorme depois. Não é assim que acontece. Apesar disso, respondendo a Rosvita ali, sim, eles sabiam que tinha o sigilo dos dados. Todos eles foram informados, mas mesmo assim eu acredito que não tenha nem sido só o sigilo, mas sim a questão de acostumado. A gente vive numa cultura que roncar é normal, eu já ronco há tanto tempo, e que, tanto faz, deixa assim, outra hora eu trato, outra hora eu vejo, e as pessoas muitas vezes vão postergando a questão de tratamento, até mesmo outros tratamentos como hipertensão. Tem gente que não trata hipertensão, que é uma coisa que é fácil de ser detectada, e é bem claro a necessidade de tratamento. Mas voltando à questão da dificuldade, a dificuldade estava justamente pela dificuldade das rotinas desses indivíduos. Muitas vezes as escalas das empresas, não foi só uma empresa, mas as outras empresas também mudam muito. A gente não sabe exatamente, eles não sabem exatamente como vai ser a rotina dele no dia seguinte. Qual horário ele viaja, qual não viaja. Então, para ele vir até o atendimento, se tornava um pouco difícil. Às vezes faltavam, entende? Então, era difícil nesse sentido. A pessoa que ia fazer o uso do dispositivo para fazer a avaliação do sono, que é como se fosse um cinto que é usado nessa região do peito, com uma cânula no nariz, verificando ali o monitoramento, ele tinha que me entregar no dia seguinte, porque daí, dali em diante, eu já faria outro teste logo na sequência no dia seguinte. Esse indivíduo
acordava e ia ter que pegar um ônibus para ir viajar para outro estado. Ele não sabia. Infelizmente, ele acabava levando junto e acabava recebendo esse equipamento 2, 3 dias depois, tudo intacto, nunca tive problema de nada da questão do equipamento, mas acabava trancando um pouco o andamento da pesquisa. A gente teve algumas desistências também, que é justamente quando o indivíduo, eu achei que fosse mais fácil. E não é. Entendeu? Apesar de estar recebendo um tratamento que ele está recebendo um tratamento de graça, mas todo o paciente, infelizmente, todo indivíduo, quando paciente, ele quer uma pílula mágica, ele quer algo que seja fácil, rápido, indolor, que ele possa tomar um comprimido e sumir o problema que ele muitas vezes não tratava já há muito tempo. E, infelizmente, poucos tratamentos são assim. Certo, Antônio. A gente já está aí com 25 minutinhos, né, de entrevista. A gente poderia falar muito mais sobre essa tua pesquisa, que é sensacional, né? Parabéns aí pela tua iniciativa. Também o Eduardo também está te dando parabéns aí. E a gente poderia falar os nossos restantes de minutinhos aí sobre sono em período de pandemia. O que tu tem observado, Antônio, dos teus pacientes aí? Gerou um impacto realmente? Descontrolou o sono das pessoas essa pandemia? O que tu vem vendo de relatos no teu consultório? Bom, o que eu tenho percebido muito, e percebo inclusive, abrindo o coração, percebo no meu sono também uma diferença. A gente tem a tendência de estar mais ansioso. Eu percebo isso nos meus pacientes também. Aqueles pacientes que fazem tratamento para disfunção temporomandibular, que é uma disfunção nessa articulação que a gente tem aqui. Eles têm uma tendência de ter uma ansiedade maior, e também tem a questão do bruxismo, que acaba agravando essa disfunção. Pessoas que estavam com isso controlado têm a tendência de descontrolar mais, e isso se torna um problema. A questão de ronco e apneia do sono, a gente tem percebido um aumento nesses indivíduos apresentando mais ronco. Também imagino, porque eles, só explicando um pouco do tratamento, como o dentista atua na questão de ronco, é utilizado um tipo de aparelho que vai na boca para promover a mandíbula mais para frente, traz a mandíbula mais para frente para liberar a passagem de... Isso faz com que as pessoas respirem melhor e diminua a situação de ronco e apneia do sono, ok? Porém, quando a pessoa tem uma questão como essa, muitas vezes trabalhando em casa, diminuindo o compromisso dela, da rotina dela no dia seguinte, às vezes acaba abusando da bebida alcoólica. Se nota uma presença muito maior de bebida alcoólica na rotina das pessoas que antes não acontecia. E isso ajuda a descompensar muito o sono, porque a bebida alcoólica ela não induz o sono, não faz um sono de qualidade. Por outro lado, ele acaba fazendo com que esse sono fique mais alterado, e por isso tem a tendência de ter mais apneia do sono e mais ronco novamente. Então, algumas dicas, a principal delas, evite bebida alcoólica, principalmente próximo do horário de dormir, cuide a questão da sua alimentação, e inclusive até aproveito e faço um convite, se me permite. Com certeza, a gente vai ter logo mais uma outra live com a Camila Mai, ela é nutricionista, aonde lá no Rocha.sono e Odonto, a gente vai estar falando a respeito da alimentação e dando algumas dicas. Então, aproveitando a tua pergunta, a gente vai poder conversar muito mais lá, mais tempo. Sim. E com uma especialista justamente para nos falar um pouco mais sobre a questão da alimentação nesse momento de pandemia. Mas de sono, basicamente, manter o nosso tempo de sono, manter a nossa rotina de sono mais próximo possível do que era a nossa realidade antiga, fazer atividade física quando possível, se expor ao sol, mas mantendo segurança para isso, né? Não é sair tanto na rua, mas a gente precisa com que o nosso organismo perceba o sol para depois perceber a falta dele e volte a produzir e liberar a melatonina, que é um hormônio que a gente produz e acaba regulando o nosso sono também. São alguns detalhes quanto a isso e depois a gente vai falar um pouco mais lá no Rocha.sono. Tá.
Tá certo. Tenho só 3 perguntinhas para ti, mas eu acho que a segunda aqui já vai direto lá para o teu Insta para acompanhar a live lá sobre alimentação, tá? Então a pergunta é, insônia pode estar relacionado com transtornos de ansiedade? Bom, no momento de pandemia, seria até mesmo absurdo eu dizer que não. No momento como nós estamos vivendo, sem dúvida tem uma relação, acredito ter uma relação. Claro que para ser diagnosticada como insônia, a insônia ela precisa de tempo, não é um momento, não é uma semana, são quadros que se repetem de maneira frequente, e a insônia existem basicamente 2 maneiras dela se apresentar, como sendo a insônia de dificuldade para iniciar o sono, que é o que a maioria das pessoas conhece como insônia, que chama assim como insônia, mas existe também a questão da dificuldade de se manter no sono. Acaba acordando e acaba despertando mais cedo e não conseguindo voltar a dormir. Então, num momento como esse, certamente existe uma questão de ansiedade de todos e é muito esperado que aconteça quadros de insônia. Mas a insônia, como distúrbio, ela precisa de diagnóstico médico e ela é por mais tempo, né? Não agora, num momento curto como esse. Ter dificuldade de iniciar o sono, sinceramente, eu tenho. Todas as pessoas, eu acho que estão tendo uma certa dificuldade maior, porque, afinal de contas, estamos vivendo algo que nós não prevíamos. Então, é natural que o nosso sono seja prejudicado. Estamos totalmente fora da nossa rotina, né, Antônio? E como controlar a insônia nesse momento de quarentena? Acho que tu já falou, né? Já respondeu essa questão aí. E, com certeza, a próxima live tua aí, daqui a pouquinho, né? Vai trazer, gente, muitas informações. Eu peço para vocês acompanharem lá também, que a alimentação é muito importante para essa questão do sono. Nós temos aí alimentos sedativos naturais. Eu acho que a Camila Baia vai falar muito bem isso, né, Antônio? Sim. Então, certamente. Assim, obrigada, Antônio, pela participação, né? A Leite ali já está dando sinal que a gente já está no horário aqui, tá? Pessoal, agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa live. Antônio, obrigada. Deixo o espaço aberto para os teus agradecimentos também aqui. Bom, eu quero agradecer, Jenny, agradeço muito o teu convite, agradeço o pessoal do PPG também, a receptividade que sempre teve comigo. Agradeço todas as professoras e todos os profissionais envolvidos, pessoal da coordenação e todos que fazem isso tudo acontecer. Agradeço quem está nos assistindo e estou à disposição também, se quiserem depois mandar alguma pergunta no privado e que queira, sendo possível, estou à disposição para responder. Estamos vivendo algo difícil, mas dias melhores virão. Para melhorar o nosso sono, tentar manter a melhor forma possível de manter a nossa rotina, como ela era. Mas eu não estou indo trabalhar. Acorde no mesmo horário que você acordava para ir trabalhar. Acrescente alguma atividade física, mesmo que em casa. Faça algo nesse sentido para justamente poder ter algo mais parecido, né? Então, sobre a questão do sono. Eu estou à disposição para todos. Fico muito honrado pelo convite e mais ainda pelas perguntas que vierem, se quiserem mandar no privado, eu estou à disposição também. Muito bem, Antônio. A gente fica muito feliz, né, por você ter aceito, assim, logo o nosso convite e quero dizer que, né, a tua pesquisa foi maravilhosa, te parabenizar pela tua iniciativa de trabalhar com os condutores de transporte coletivo e a gente espera mais pesquisa por aí, né, Antônio? Vem doutorado por aí? Sim. Bom, a gente vai ter que ver ainda, mas no momento de pandemia eu não respondo nenhum tipo de pergunta nesse sentido. É bom que pelo menos o cara use isso como desculpa. Mas, sem dúvida, o gosto pela pesquisa é algo que surge nesse momento. Ela é fascinante, então é muito interessante isso. E aí a gente descobrir alguns detalhes quanto a isso que é pesquisado, é gostoso, a interação com outros profissionais e ver o quanto é ampla e quanto é engrandecedora. E a gente está aqui, né? Aqui em Santa Cruz a gente tem uma entidade que é capaz de tudo isso e fico muito feliz por ter voltado
aonde eu comecei, que foi a minha graduação na Unisc. Fico muito feliz também pelo aceite disso e da nossa pesquisa já ter sido aceita para o artigo científico ser publicado por uma revista que eu muito admirei e muito estudei nela. Então, fico muito feliz de, naquele lugar que eu aprendi tanto, eu poder contribuir também com algo, e a Unisc me ajudou isso muito. Muito bem, quem planta colhe, né, Antônio? Então é isso. Obrigado. Olha, muito obrigada, tá, Antônio, pelo aceite do nosso convite. Então, já está liberado para a tua próxima live. Pessoal, acompanha lá, né, no Insta do Antônio também, que vai ser muito importante a gente saber dos alimentos aí que podem nos ajudar a desacelerar e a dormir melhor também. Gente, a gente vai ficando por aqui. Vamos informar, então, da nossa próxima live aí nas redes sociais do PPGPS, tá bom? Obrigada, Antônio, boa noite e uma ótima live para vocês. E obrigada a todos que vocês acompanharam também a nossa live aqui. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos. Até mais.